E é interessante que essa desculpa do tráfico, na verdade, de combater o tráfico de drogas e tal. é, Será que a Venezuela exporta essas drogas todas para os Estados Unidos mesmo, a ponto deles quererem. É sempre sobre a economia, não é Sim. sobre o Isso Bolsonaro, é um não é sobre pretexto, as assim, drogas, é interesse econômico. Mas Porque a preocupação dos Estados Unidos nunca é essa, né? Se eles fossem contra a ditadura, eles não eram aliados da Arábia Saudita, né? Então, assim, eles sempre tem, como a Tava falou, tem um interesse econômico por Sempre, trás. sempre. Se eles fossem contra o tráfico de drogas, eles teriam invadido outros países, inclusive sob o domínio deles, né? Ele arruma um pretexto. Qual que é a grande preocupação geopolítica do Trump ter aprovado esse negócio de usar forças militares para combater o tráfico de drogas? Justamente para ele ter o pretexto de fazer o que ele está fazendo. E aí o Brasil deveria se preocupar também. Com Né? certeza. Porque no bastidor disso aí, a gente sabe que ele pode alegar que, graças a Deus, saiu essa mega operação contra o PCC. Mas ele poderia falar, ó, o PCC domina o Estado brasileiro e está exportando droga para os Estados Unidos, vou invadir o Brasil. Então, assim, Já pensou? por trás disso tudo sempre tem um interesse econômico e os Estados Unidos, ele sempre usa o pretexto que ele quer, mas o interesse dele, no final das contas, é econômico. E Se a ele fosse história- contra a ditadura, ele não seria aliado da Arábia Saudita. se Nenhum ele... país que foi invadido pelos Estados Unidos ficou melhor depois da invasão. É. Acho que é importante dizer isso. Por quê? Porque é a tal da autodeterminação dos povos. É um direito fundamental. A gente tem o direito de definir sobre o nosso futuro, e não uma nação estrangeira. Toda vez que a gente corta isso, sob o pretexto que for, dá errado. Quem conquistou a democracia brasileira não foi uma nação estrangeira que veio aqui e falou, vou invadir o Brasil porque o Brasil é uma ditadura. Não. Foi muita gente que lutou, que colocou sua vida em risco, que morreu, que estava lá no direta já. É imperfeito pra um caramba. Mas é o melhor caminho, porque a cada 2, 4 anos a gente pode tentar melhorar um pouquinho, a gente pode tentar mudar a condução. Então, por isso que eu volto a dizer, o que está acontecendo na Venezuela é por tudo isso que a gente falou agora, mas é por conta de uma fragilidade de um povo que não está mais decidindo sobre o seu futuro. Quando o Trump veio falar merda sobre os Estados Unidos, muita gente criticou o presidente Lula. Ah, mas ele falou demais, não sei o quê. Quer saber? Bully. Eu já trabalhei muito com combate a bully. E o Trump é um grande de um bully, né? Se ele vê que a pessoa tá frágil, ele dobra a aposta. Se ele vê que a pessoa vai pra cima pra dar um cacete, ele recua. Então ter um presidente, como o presidente Lula, que vira e fala que não, meu irmão, é importante, viu? Aí você precisa também ter o vice-presidente como Alckmin, que é estratégico, sereno, e fala, tá bom, agora vamos negociar pro pessoal aqui não sofrer? Vamos encontrar o meio do caminho, porque os americanos também não estão querendo? Mas eu acho que essa postura também de falar, aqui não, meu irmão, é importante. Só que o Maduro não tem a legitimidade que o presidente Lula tem. Aham. Entendi. Bom, vamos ver aqui mais algumas mensagens, como a do Rafael. Vamos lá. Rafael com PH mandou R$ 20. É muito difícil eu Tabata, consertar. você citou a reforma do imposto de renda, que no final das contas é enxugar gelo. Quando será tramitado a reforma tributária no Brasil, que realmente irá mudar a vida do brasileiro? Posso, Rafael? Isso era o Bob Esponja. Era. É ótimo, assim, falando sobre reforma do imposto de renda e aqui é a voz do Bob Esponja. Eu discordo de você, com muito respeito. A gente já teve uma reforma tributária, e eu trabalhei muito para a gente poder aprovar ela, que foi a reforma do consumo, ou seja, para simplificar esses impostos que a gente paga nesse copo, para que a gente tenha mais transparência, para que a gente simplifique, a gente vai ganhar PIB com isso, mas muita gente falava, essa reforma não é suficiente, e não era mesmo. E a gente está agora debatendo a reforma do imposto de renda, que é, esquece o quanto que você paga sobre esse copo, esquece o quanto que a gente arrecada no total no Brasil, não é esse debate que está aqui. Porque eu acho que a gente deveria estar cortando gasto, mas é em outra área. É isenção tributária, é elite do serviço público que tem privilégio demais, é emenda parlamentar que está grande demais, tem um projeto para reduzir, mas não é esse debate. O debate é, esquece o quanto que você cobra. Tá justa a forma que você cobra? Não. Não tá justo, porque hoje o professor e o policial paga em percentual mais do que quem é muito rico. Não tá justo, porque quem é muito rico no Brasil paga menos imposto do que quem é muito rico nos Estados Unidos e na Europa. Então, o debate não é quanto de imposto se paga, é quem está pagando essa conta. O que a reforma do imposto de renda faz? Ela fala, vamos melhorar. Vamos aqui, dar isenção, desconto total para quem ganha até 5 mil, um desconto menor para quem ganha até 7 mil
Mas aí a gente vai cobrar pelo menos 10%, que é muito pouco, na minha opinião, porque se paga mais na Europa e Estados Unidos, de quem recebe milhões de renda por ano. Aí você pode falar, tá incompleta? Tá incompleta. Eu acho que 10% ainda é pouco, por exemplo, para quem ganha 10 milhões, 100 milhões de reais de renda por ano. Não é o que outros países fazem. Tá incompleta? Tá incompleta, porque eu acho que o problema maior que a gente tem é que a gente cobra muito imposto no salário do mais pobre, mas a gente cobra muito imposto aqui, é na conta do supermercado. Se a gente for olhar o resto do mundo, as pessoas pagam metade do que a gente paga no supermercado, no consumo, e elas pagam muito mais na herança, no patrimônio, na renda. Aí é justo mesmo, porque esse imposto todo do supermercado vai para todo mundo, até para o que é super pobre. Isso. Então, você pode dizer, tá incompleto? Tá, eu tenho um projeto para tudo isso. A gente vai continuar. Mas que bom que a gente começou. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. Foi a primeira vez que a gente aprovou uma reforma tributária. É a primeira vez que a gente está tendo coragem de cobrar um pouco a mais do mais rico. E aí, para mim, a postura não é dizer, cara, é ruim, é insuficiente. Não, é dizer, vamos aprovar essa, qual que é a próxima página? Qual que é a próxima página? Mas essa é a minha opinião. Só complementando, o que a Tabata falou é exatamente o que eu tenho criticado, né? Quando a gente olha a arrecadação toda do Estado brasileiro, mais da metade vem de consumo e produção. E isso é extremamente regressivo, como a Tava falou, o morador de rua comprou um quilo de arroz e pagou o mesmo imposto que um bilionário está pagando no mesmo quilo de arroz, né? E ele precisa muito mais daquilo lá. Então, a gente já tem a maior parte da arrecadação vindo de um imposto altamente regressivo que é financiado por 99% da população, Exato. que é quem consome, né? E as pequenas e médias empresas, E que é a grande maioria de quem que produz. O mais pobre, ele gasta muito do salário no consumo, no supermercado. E a O mais rico, não. representatividade, eu costumo dizer, né? Se subir, graças a Deus, nós fazemos parte de uma classe privilegiada, né? Subir o imposto, eu vou continuar comendo a mesma quantidade de arroz. O coitado lá que não tem capacidade vai ter que comer menos. Então, ele é altamente regressivo. E aí, quando a gente olha, já que a menor parte vem de renda e patrimônio, mesmo tributando renda e patrimônio, ainda é o pobre que paga mais, né? Justamente porque ele também é regressivo, porque, como você disse na Quem vive primeira de salário resposta, no país? Essa que é o a cara que pergunta. ganha lá acima de 1,2 milhão, quando ele vai ver, ele pagou 5%, 8% de imposto, e o trabalhador, a classe média, Paga está 20, pagando 15. 27%, né? Sim. Então, quando você aumenta isso aí, na realidade, você tenta compensar com quem é mais rico. Não está nem falando para ele pagar 27%, está falando para ele pagar 10%, né? Tentar compensar a arrecadação que vai sair da classe mais pobre aí Nossa, queria até tanto 5 pagar mil 10. e progressivamente até 7, e cobrar de quem não está pagando quase nada, né? Então, nosso sistema tributário é altamente injusto de qualquer ponto de vista que você analise. Então, a deputada está certa, né? A gente tem que, se não conseguir corrigir tudo isso de uma só vez, a gente pelo menos passar o que está proposto ali, que é justamente isentar quem ganha até 5 E aí mil. vem os bolsonaristas e dizem que vão votar a isenção sem a compensação. Ou seja, 27 bilhões de reais que todos nós vamos pagar, especialmente os mais pobres, por conta do quê? Do Bolsonaro querer safar sua pele. Só pra gente lembrar que é uma família versus 213 milhões de brasileiros. Ó,